Ramatiz Atanagildo, Exílio Mais, A Vida Além da Sepultura. Pergunta: achamos dificuldades em conciliar a nossa vida moderna com a velha tradição camponesa de se procriarem verdadeiros rosários de filhos, pois nas cidades populosas e oprimidas até o próprio espaço é deficiente para se atender a uma decência numerosa, não é verdade? Ramatiz: não tem mais qualquer insuficiência administrativa por parte do Criador, pois se ele conseguiu realizar o mais difícil, que foi organizar o cosmos, também poderá solucionar o mais fácil, como seja o administrá-lo em ordem. Há um sentido regulador em todos os atos da vida humana, que disciplina inteligentemente as necessidades procriativas de conformidade com os recursos do meio. É a mesma lei que determina que o vigoroso e voraz condor dos Andes só consiga uma espécime em cada 100 de ovos, evitando que a sua excessiva fertilidade impeça a vida no solo. No entanto, o coelho, que é débil e inofensivo à coletividade animal, assim como morre aos punhados, também nasce aos milhares. Os dinossauros e outros animais pré-históricos que procriavam indefinidamente e poderiam ter infestado completamente a superfície do globo e destruído outras formas de vida, não tiveram a sua procriação limitada pelo homem, pois a natureza encarregou-se disso. Assim que o senso diretor da espécie considera o fim dessa experiência de gigantismo animal, mesmo entre espiritualistas de certo conhecimento das leis superiores, ainda parece predominar a ideia de que o cidadão encarnado deve intervir periodicamente a restringir a espontaneidade da vida elaborada por Deus, a fim de se corrigir equívocos provenientes da distração do Criador. Pergunta: como poderíamos avaliar o trabalho inteligente e restritivo da natureza na procriação humana, de modo a evitar a saturação demográfica do orbe e consequente impossibilidade de se atender ao excesso de população? Matias: há pouco disseste que os campônios ou as famílias situadas no interior dos estados são mais prolíficos, porque possuem meio de atender a prole numerosa que, pelas dificuldades oferecidas pelas cidades populosas, aconselhava a restrição do número de filhos. Naturalmente, já tereis percebido que, enquanto a procriação de filhos nos centros civilizados se torna cada vez mais dificultosa, o próprio meio se encarrega de reduzir o número de nascimentos e mesmo a sobrevivência. Enquanto a criança nascida no meio campônio sadio resiste vigorosamente às enfermidades comuns, crescendo com um vício natural do camponês forte e até sem os requintes da higiene e dos cuidados médicos das cidades. Os filhos dos metropolitanos já nascem perfurados pelas seringas hipodérmicas, assimilam assim antibióticos ministrados ante a mais singela dor de ouvido promovida então a otite grave ou com defluxo levado à conta de princípio de broncopneumonia que as vovozinhas de antanho curavam com algumas gotas de azeite quente ou cataplasmas de óleo de linhaça. As enfermidades constitucionais da infância que, nos desvãos do divino laboratório do corpo, produzem os vírus e antitoxinas defensivas do corpo, sofrem tão bárbaro assédio da medicina moderna que atualmente é difícil encontrar um cidadão tomado da mais inofensiva infecção que possa sobreviver sem despejar uma goela na goela ou injetar nas veias um cortejo de drogas e substâncias minerais que invadem a sua circulação viciada na borracheira medicamentosa. A ciência terrícola, cada vez mais atordoada, em lugar de auxiliar a natureza a debelar as enfermidades comuns do meio terreno, prefere violentá-lo e desorganizá-lo na sua tradicional sabedoria instintiva. A alimentação fabricada sem escrúpulos e a preocupação fanática da asepsia exagerada minam as defesas do organismo por falta de salutar treinamento gradativo contra as investidas exteriores. Deste modo, os centros procriativos, que são nutridos pelas mais importantes coletividades microbianas, vão sendo continuamente bombardeados no homem pela excessiva quantidade de antibióticos que lesam a harmonia microgênica, ministrados com moção sob experimentação tateada através dos sintomas que indicam doenças, mas não doentes. Pouco a pouco, nos aglomerados excessivos das metrópoles barulhentas, atrofiam-se os elementos responsáveis pela natalidade, como já temos exemplo em alguns países europeus, onde a vida se artificializou de tal modo que já se acentua
o profundo desequilíbrio entre o nascer e o morrer. Isto explicado, podeis notar que as próprias circunstâncias gravosas da vida asfixiante da cidade se encarrega de reduzir o êxito da procriação, sem que seja preciso limitar a cota de filhos. No entanto, onde a vida se faz espontânea, onde há espaço e oxigênio, e onde a natureza ainda não foi violentada em suas diretrizes sábias, os filhos nascem prodigamente, graças ao sentido diretivo da lei, indiscutivelmente manejado com excelente sabedoria pelos prepostos de Deus. Pergunta: como poderemos adotar um método de vida que se ajuste perfeitamente à responsabilidade da procriação? Ramatiz: é bastante que olheis as espécies inferiores para notar de que elas procriam de maneira a mais sensata e sadia. Não preciso limitar a sua progênie, porque obedecem disciplinadamente à lei de multiplicai-vos, de modo o mais regrado, cuidam da procriação apenas nas fases determinadas pelos múltiplos fatores de ordem vital e astral, que lhes ditam o instinto animal. Que diferença profunda entre elas e os homens, enquanto os animais e as aves se relacionam exclusivamente quando é preciso atender aos imperativos da procriação, que é realmente o momento de maior importância da vida humana. Os terrícolas transformam o fenômeno num motivo de prazer requintado, alternando tanto os velhos hábitos trazidos de sua formação animal, como perturbando os genes formativos de sua própria espécie superior. Se o animal demonstra um senso de moral instintiva muito superior a que cultuais na imprudência dos requintes sensuais, é fora de dúvida que muito grande é ainda a responsabilidade do homem em procriar. Pergunta: porventura não deveria existir um sentido instintivo nas criaturas humanas que também lhes regulasse o senso de natalidade conforme as suas posses físicas, programas espirituais, necessidade de proteção à mulher? Ramatiz: desconheceis porventura o programa de gestação que a natureza situou entre a puberdade e a menopausa? Como que a vos indicar o programa da procriação? Quantas vezes a chamada idade crítica da mulher chega com demasiada antecipação, sem que ela espere por isso? Não é a sabedoria da natureza a regular o tempo de trabalho e a capacidade exata de produção de cada matriz feminina? E assim a própria incapacidade congênita para procriar, que por parte do homem, que por parte da mulher, também pode estar sob a vigilância dessa mesma lei ou dispositivo que reclamais, ao regular com sabedoria a responsabilidade do ciclo procriativo de cada criatura, quer quanto à sua capacidade física, quer quanto às suas responsabilidades kármicas. É sábio que muitas criaturas se veem impedidas de gozar a ternura dos bebês festivos nos seus lares vazios, mas é porque também os repudiaram no passado. Outros choram a desdita de serem lesadas em suas funções procriativas, em virtude de razões poderosas do passado, que só a lei do karma saberia explicar satisfatoriamente. Mas o complexo mecanismo que regula a procriação, que é o mais importante fenômeno da vida física, do qual o homem usa e abusa, foi estabelecido pela técnica sideral de modo a não deixar dúvidas quanto à sua utilização correta. Pergunta: uma vez que a responsabilidade de procriar cabe mais dolorosamente particularmente à mulher, porquanto esta é que realmente suporta o fardo oneroso da gestação e criação dos filhos, não é injusto que, para cumprir a espontaneidade da procriação, o esposo deva sobrecarregar a sua companheira com excessiva descendência capaz de exaurir-lhe todas as energias pelos contínuos ciclos procriativos? E será justo lançá-la por longos anos numa vida de exclusiva apreensão mental entregue apenas à responsabilidade procriativa? Cremos que, nesse caso, a lei não age com muita equanimidade, de vez que a mulher é a mais sacrificada em tudo isso, não é verdade, Ramatiz? Somos obrigados a vos recordar que, dentro da sabedoria da lei kármica, não há injustiça nos destinos humanos, pois a cada um ela dá conforme a sua obra e o seu merecimento. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As almas que se reúnem para compor um lar terrestre o fazem disciplinado pelas causas que geraram no passado, devendo sofrer exatamente as suas consequências. A lei é de absoluta equanimidade em qualquer situação de vossas existências, e se desconfiar de sua justiça é apenas porque desconheceis as causas justas que geram efeitos também justos.
Os espíritos que devem reencarnar são sempre convocados com bastante antecedência pelos mentores siderais do além, que lhes põem os planos de reajustamento e reeducação em futuro contato com o mundo material. Assim, os lares terrenos são fruto de cuidadosos planos elaborados com bastante antecedência, e por esse motivo, se for de lei kármica que para o devido resgate a esposa deve procriar numerosa prole para se livrar do remorso de quando no pretérito negou-se a cumprir os seus deveres maternais, ela há de se unir a um esposo completamente devotado à procriação em toda a sua integridade. É fora de dúvida que a mulher nesse caso será mais onerada, mas quanto a ser injustiçada, podeis crer que não há tal probabilidade na justiça da lei do karma. Da mesma forma, outras mulheres podem ficar impedidas de procriar por haverem subestimado demais no pretérito a responsabilidade de gerarem novos corpos para as almas necessitadas do além, ou então terem abandonado os seus filhos às ingratidões do mundo. Pergunta: supondo que houvesse na Terra falta de corpos para encarnações, a lei da procriação não deveria fazer todo o possível para que se criasse o maior número de filhos, inspirando aos esposos sinceras intenções e desejos de criá-los? Por que então são criados esses impedimentos de filhos? Ramatiz: é misto não considerar a lei do karma como uma organização miraculosa que deve intervir de súbito para modificar extemporaneamente certos quadros comuns da vida. Em verdade, ela significa um processo de cientificismo sideral, sujeito a variações conforme as ações benéficas ou maléficas dos próprios espíritos em evolução, mas não age no sentido de modificar sua estrutura fundamental. Como exemplo mais significativo do motivo da falta de filhos, lembramos-vos os casos de completa aberração e desvirtuamento sexuais, as quais atuam tão fortemente no psiquismo diretor da alma, que as reencarnações futuras se realizam em absoluta esterilidade, a ausência de estímulos psiquicriadores provocados pela direção lasciva da energia sexual. Desfavorece a natalidade, malgrado o desejo ardente dos futuros pais de procriar. Em tal caso, a lei, embora tenda para a prodigalidade de filhos, não pune intencionalmente os faltosos, mas estes é que se sujeitam a uma impossibilidade que a sua própria perversão lhe criou. Aquele que no passado se negaram a ter filhos, ou então que por falta de amor os abandonaram no mundo, produziram em si mesmos as causas transcendentais negativas que devem gerar efeitos também negativos no futuro, compondo assim seus destinos infelizes. Se a propriamente criou causas perturbadoras e consequentes efeitos negativos, é óbvio que ela mesma está estabelecendo as reações futuras. Certos espíritos se encarnam seriamente comprometidos com outras almas amigas, que ficam no espaço aguardando ansiosamente a gestão de corpos físicos para a benfeitora oportunidade de sua reencarnação. No entanto, submersos na carne, desvirtuando as funções genéticas, olvidam as promessas feitas e aumentam as aflições e o desespero daquelas que confiavam ingenuamente na sua sinceridade. E esse ouvido gera efeitos correspondentes, fazendo com que tais espíritos no futuro se vejam nas mesmas condições daqueles aos quais traíram ou então impedidos de ter filhos pela irresponsabilidade dos seus atos anteriores, até demonstrarem sensatez em tão importante fenômeno da vida humana. Como vedes, a lei de procriação, embora tenha a finalidade precípua de facilitar o nascimento do maior número de corpos, não pode violentar a disciplina kármica da semeadura e da colheita. E não seria sensato que, para aumentar a prole do mundo, ela implantasse a desordem e a injustiça? Pergunta: supondo que a limitação de filhos represente em certos casos uma necessidade imperiosa, em consequência de exigências da vida, como poderíamos levar a cabo essa limitação sem nos agravarmos com a lei da procriação? Ramatiz: só há um único e justificável meio para conseguir a limitação de filhos: é a continência. Dessa prática os próprios animais vos dão um exemplo em suas relações dentro de épocas exclusivamente destinadas à procriação. Embora ainda contrarieis em parte, multiplicai-vos.
não será tão grave o delito de evitar a procriação se o fizeres por meio da sensata continência. Fora da continência, não há outra justificação para a alimentação de filhos, pois é ilícito que pratiqueis uma ação e depois quereis fugir à vossa responsabilidade. Pergunta: e que devemos pensar daqueles que se negam a procriar para cultivar a castidade? Ramatiz: a castidade pura é uma qualidade comum às almas nascidas no mundo material, em cumprimento em qualquer missão elevada, como no caso de Jesus, que era uma entidade já liberta dos desejos carnais. Buda, depois de casado, recolheu-se à solidão e isolou-se dos seus desejos da carne para poder desenvolver suas energias de alto instinto espiritual. Enquanto que Jesus, por ser missionário eleito para a salvação do homem, poupou inteiramente suas forças criadoras, desde o berço até a morte na cruz. É tão evidente que a sexualidade não representa o conjunto das disposições orgânicas das criaturas, que os sábios mais devotados à humanidade sublimam de tal modo suas forças criadoras e as aplicam nos seus objetivos superiores, tornando-se depois indiferentes aos prazeres carnais. Ao contrário, os seres mais fisicamente fortes, avessos ao exercício mental e à indagação filosófica do espírito, amigos do repasto e exudando saúde à flor da pele, quase sempre são afeiçoados ao sensualismo. Pergunta: mas não é uma injustiça que famílias pobres que mal conseguem obter o alimento estritamente necessário para sobreviver na terra ainda devam procriar à vontade? Essa obrigação não deveria caber a famílias ricas que possuem meios e ensejos para manter satisfatoriamente uma prole numerosa? Ramatiz: não tendes notado que, em geral, as famílias mais pródigas em filhos são quase sempre aquelas que apresentam menor índice de cultura e são intelectualmente pobres? As criaturas presas à instintividade animal são as que cumprem mais fielmente as leis da procriação. Entretanto, à medida que se requintam no luxo, prestigiam-se pela cultura ou brilham sobre o envernizamento social, também procuram extrair maior prazer das funções procriativas da vida humana do que o mesmo gerar novos descendentes. Os mais ricos, a que apresentam melhores possibilidades de procriar, proteger e educar uma prole numerosa, limitam deliberadamente o número de filhos, e muitos até os evitam por meios draconianos, destruindo egoisticamente sagradas oportunidades para numerosas almas desencarnadas poderem renascer e progredir no cenário do mundo físico, faltando ao pobre um entendimento mais amplo para contornar o delicado problema da natalidade. Como fez o rico, cientista ou intelectual, ele abandona-se disciplinamente à diretriz bíblica do crescer e multiplicar, sem qualquer repressão técnica ou intervenção ardilosa. É justamente por isso que nascem mais deserdados do que protegidos pelas grandes fortunas. O vosso mundo então vai se povoando de criaturas pálidas, desnutridas, sem lar e sem afetos, que bem cedo prevaricam e oneram a sociedade com novos problemas angustiosos, como os da juventude delinquente e do menor abandonado, criando situações perigosas à segurança pública e de graves consequências futuras. A lei da procriação ajusta-se atualmente pelo tangente pobre, e embora se agrave a situação no mundo, o desespero já esteja eclodindo. As classes abastadas, que no futuro serão em menor número, poderão cair de suas posições privilegiadas e se arrastadas à lama pelos mesmos espíritos aos quais negaram guarida em seus lares e fizeram nascer em outros lares, deserdados na pobreza dolorosa. E ainda a lei do karma, intervindo no devido tempo e repartindo as consequências da impiedade, da indiferença e do tremendo egoísmo dos mais felizes que só protegem os seus interesses. Bem sabemos que, de acordo com a lei de causa e efeito, os deserdados da sorte também estão resgatando suas culpas do pretérito, mas os seus movimentos de revolta e desespero aumentam cada vez mais, em detrimento dos próprios felizardos do mundo que temem ignorar problemas de profundidade humana e não de classe ou de raças. Nenhum golpe de magia conseguirá retirar da engrenagem kármica aqueles que, beneficiados pela fortuna, repugnam procriar os seus próprios filhos e ainda se recusam a adotar filhos alheios, retirando-os da miséria e passando-se da posição de adversários para o de amigos, o que ainda poderia amenizar as culpas de limitarem a prole. Que alegações poderão apresentar no além-túmulo aqueles que têm sido agraciados com os bens materiais? Não só evitaram procriar novos corpos para as almas aflitas do mundo astral, como ainda se negaram a socorrer os lares deserdados, onde, no entanto, era cumprida fielmente a lei do crescimento, a lei do crescer e multiplicar. Pergunta: embora respeitando as vossas razões, achamos
contraproducente a procriação descontrolada de filhos. Basta que observemos o que se passa na Ásia, por exemplo, que pelo excesso de sua população está cada vez mais onerada com o tremendo problema da fome e da habitação, enquanto seus habitantes angustiados já não vivem, mas apenas vegetam como animais vestidos à maneira de civilizados. Não mate isso. Ainda há pouco vos fizemos ver o grande e doloroso resgate kármico que espera os homens e os países que não socorrem outras raças empobrecidas. Pelo seu egocentrismo nacionalista, olvidam deliberadamente que o problema da fome hindu, chinesa, árabe ou eslava não é problema de raças, mas indiscutivelmente humano e que se estende a todas as partes do globo. Há uma só raça e um só nacionalismo, quer queiram ou não os magnatas e os gozadores do mundo. Uma só raça de espíritos provindo de um só Deus e um só nacionalismo, herdade de uma só pátria cósmica. Não desconhecemos esse problema da fome, da veste do lar, que assedia infelizes criaturas terrenas, que mais se assemelha a doentes desesperados. No entanto, sobre o mecanismo justo e retificador do karma, só passam fome, só sofrem frios e perdem os seus lares ou suas terras, justamente aqueles que no pretérito também abusaram dos seus poderes, dos bens do mundo, criando, portanto, as condições a que depois se sujeitam, quando a lei os junge na engrenagem kármica da causa e efeito. Mesmo nos quadros mais pungentes da vossa civilização, que posso convranger atrozmente os vossos corações e fazer-vos duvidar da bondade e sabedoria divina, ainda não existe injustiça, pois cada alma colhe de acordo com o que semeou no passado. A lei sideral é que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É aplicado pelos próprios culpados de ontem, que assim se recuperam espiritualmente das burlas e das crueldades de outrora. Quando ainda vivíamos na Indochina, em uma de nossas últimas encarnações, muitas vezes encontramos apodrecendo à beira das estradas famílias completamente infelizes, como se tivessem sido apunhaladas por um destino cruel e maldoso. No entanto, examinando os seus registros etéricos, projetados em suas auras, reconhecíamos, surpreendidos, que ali apenas se encontravam os mesmos componentes das cortes faustosas que haviam se servido do seu poder e de sua fortuna para semear a fome, a desdita e a morte, e atender os mais absurdos caprichos e paixões. Muitas vezes os rajás faustosos da velha Índia, os mandarins cruéis da China, os imperadores maldosos de Roma, os faraós prepotentes do Egito, compõem o cortejo dos infelizes que se afundam nas grandes inundações. Consomem-se nas cinzas ardentes dos vulcões, ou então vagueiam sedentos e esfomeados pelas margens do Ganges ou do Nilo, reajustando-se nas cruciantes situações que lhes apuram a tessitura perispiritual e lhes despertam os sentimentos angélicos da alma, ante a carência de corpos físicos para servir satisfatoriamente às necessidades kármicas dos espíritos desencarnados. É importantíssima a prodigalidade de filhos, embora se alegue a falta de alimentos, de veste e do lar, próprios das populações angustiadas. A técnica sideral não dispõe de outro processo de reajustamento dos endividados para consigo mesmo, pelo qual motivo eles terão que implacavelmente regressar o mesmo ambiente detestável que criaram pelo seu próprio despotismo passado, envergando as vestes farrapadas de suas vítimas. É a terapia mais lógica, indicada, que o medicamento mais eficiente e de urgência deve ser o renascimento na carne, que os fará recapitular as lições perdidas. As suas provas dolorosas da fome, da miséria, do desabrigo requerem ambiente adequado. E esse ambiente é o das regiões deserdadas. Quando os potentados do mundo resolverem aplicar-se à liquidação dos flagelos da fome e da nudez humana, e construir abrigos para todos os miseráveis, também estarão aliviando as suas próprias situações futuras, pois terminarão melhorando o próprio ambiente em que também terão de viver mais tarde. Pergunta:
Mas é possível que essas situações de miséria tão angustiosas, que ocorrem principalmente no continente asiático ou no africano, sejam decorrência natural do clima, da indiferença dos seus administradores, em lugar de se tratar de deliberada prova kármica. Não é assim, Ramatiz? Não opomos contestação alguma ao que dizes, mas lembrar-vos de que os culpados de hoje deverão vestir no futuro os mesmos trajes de suas vítimas, para sofrer em si próprio as consequências nefastas daquilo que criaram com a sua cruel indiferença, capricho e cupidez. Nenhum pária do mundo sofre as dores de outrem. Vós mesmos, se tivesseis necessidade de semelhante purgação, não tenhais dúvida, a lei do karma também vos teria feito reencarnar na Índia, na China, no Japão, na Arábia, justamente nessas regiões miseráveis que se apresentam nas condições exigidas pela experimentação kármica dolorosa. Eis porque a alimentação de filhos não solucionaria de modo algum o problema angustioso dos párias esfomeados da Ásia ou de qualquer outra região do vosso orbe. Entretanto, a prodigalidade de organismos físicos bem mais cedo poderia auxiliar a solução do problema dos espíritos enfermos, que vagam no além por falta de oportunidades redentoras na matéria. Se eles pudessem ajustar novamente a vida física e cumprir as condições kármicas requeridas para a sua cura espiritual, mais rapidamente poderiam saldar seus débitos, e então a própria direção espiritual do orbe providenciaria em seguida a melhora das regiões deserdadas, que no momento ainda significam o caldo de cultura da retificação espiritual dos delitos dos seus próprios responsáveis. E como ainda predominam entre os homens o egoísmo, o orgulho, a maldade, a desonestidade, o amor próprio, a avareza, a cupidez feroz, e toda essa gente terá de passar para cá, juntando-se a hordas como as de Átila, Gengis Khan, Tarmelão, Alexandre, Aníbal, César e outros. Podereis avaliar quão grande é a quantidade de espíritos que precisarão voltar à Terra ou a qualquer outro globo inferior, a fim de resgatar os seus delitos sangrentos, curtir a fome e a miséria que alures também semearam, quer como chefes bárbaros, soldados inescrupulosos, negociantes, mercadores ou asseclas, prontos para praticar as maiores vilezas e monstruosidades. Pergunta: e como é que a técnica sideral conseguirá solucionar esse grande problema de falta de corpos, quando na Terra a tendência dos agrupamentos civilizados é a de reduzir a cota de filhos? Ramatiz: já temos demonstrado que, embora isso vos pareça insensatez, é justamente entre as famílias mais incultas e nas regiões onde mais predominam a fome, a miséria e a injustiça que paradoxalmente se verifica a maior prodigalidade de filhos. Não é a Ásia e principalmente a China que mais se vê às voltas com seus cruciantes problemas de miséria, fome e desnutrição dantescas, e ao mesmo tempo com a saturação demográfica pelo crescimento avultado de suas populações. Qual o motivo aparentemente absurdo? Porque a procriação é mais intensa justamente nas regiões onde a miséria graça mais assustadoramente. Para a visão dos encarnados, tudo parece insensatez. No entanto, tais acontecimentos são perfeitamente controlados pelo além, pois enquanto existirem países em condições angustiosas e de miséria provocadas pelo próprio homem, também serão aproveitadas todas as oportunidades para aí se reencarnar o maior número possível de carrascos, malfeitores, avarentos, potentados, orgulhosos, mandatários cruéis, administradores corruptos, exploradores da miséria humana e arruinadores de lares, todas as necessidades urgentemente de corpos físicos para a mais breve renovação do espírito. Todos necessitados urgentemente de corpos físicos para a mais breve renovação do espírito. Essas regiões que o vosso sentimentalismo condena são verdadeiros laboratórios de ensaio de química espiritual, onde os técnicos do Senhor apuram as credenciais angélicas, ainda adormecidas nas almas atribiliárias. São um purgatório onde se purificam os seres, se ajustam às coletividades e se desinfeccionam famílias inteiras que, após a vida faustosa no luxo do mundo, à custa da miséria do próximo, retornam para substituir o veludo pelo estame, a carruagem pelo bordão, as pedras preciosas pelos remendos e as insígnias douradas pelas chagas do corpo. Aqui a caravana principesca do passado retorna esfomeada ao meio miserável e arma a sua barraca de trapos sujos. Ali bando de criaturas famintas são apanhadas pelas inundações tumultuosas, enquanto nas vasgas da agonia ainda se reveem
no pretérito como gloriosos descendentes dos mandarins ou dos rajas, no mórbido divertimento de afogar os filhos dos párias, a colar princesas e beldades que formavam os quadros régios das cortes nababescas, que alimentavam cães com iguarias requintadas à vista da turba faminta. Também se desesperam, esfaimadas em novas configurações humanas, assistindo à tragédia irremediável dos seus novos entes queridos, que são velhos comparsas, pregressos, reencarnados. Eis porque nessas regiões flageladas ainda persiste a superpopulação e a criticável prodigalidade de filhos, pois a lei do alto não abolirá esse campo de provas enquanto ainda existirem candidatos aguardando a sua oportunidade de purificação e de ajuste kármico pelo sofrimento acerbo, preparando-se para vestir a túnica nupcial do futuro banquete do Senhor. Pergunta: qual a prova mais positiva de que nessas regiões flageladas a prodigalidade de filhos é encarada espiritualmente como auxílio para a recuperação de espíritos endividados? Ramatiz: através dos seus costumes tradicionais, há muito tempo o Oriente coopera para um aumento de corpos exigível para as reencarnações, pois as suas leis estimulam e auxiliam a fertilidade através dos casamentos prematuros, como também permite a existência de haréns, onde se valoriza a prodigalidade de descendentes. Os velhos sultões, rajás, mandarins e privilegiados, cujo politeísmo tem sido tolerado e mesmo resguardado sob a severidade de suas leis, tornam-se pródigos em atender à lei quanto ao fornecimento de organismos físicos, que então se tornam valiosas oportunidades para as almas sofredoras e desesperadas ingressarem na vida do mundo físico. Os mentores espirituais aproveitam-se dessa prodigalidade da fertilidade humana, estranhável no Ocidente, mas tradicional no Oriente, para promover a recuperação de maior número possível de almas delinquentes, na tentativa de ainda prepará-las em tempo para que possam tentar a experimentação seletiva do juízo final, que se aproxima rapidamente. No entanto, sendo os países das Américas regiões ainda novas, onde o desregramento do passado é mais recente e por isso menos intensivo, mantém-se em equilíbrio ali a cota de sexo masculino e feminino, enquanto no Oriente se vê abraços com um número tal de mulheres que incentiva a poligamia e a excessiva procriação. Isso sucede também porque é mais reduzido nas Américas o número de espíritos necessitados de provas tão acerbas como os da Ásia, embora algumas vezes sem a extensão do que sucede por lá. Ocorrem nas Américas provas parecidas às que ocorrem comumente na China, no Japão, na Índia e outras regiões situadas na orla dos grandes furacões, flagelos e vulcões. Enquanto na América do Norte, para resgatar suas dívidas kármicas, consequentemente, de violência com que os seus pioneiros desalojaram impiedosamente os peles vermelhas de suas terras, os seus habitantes têm que aceitar as encarnações de espíritos muito instintivos, sofrendo-lhes a rebeldia e a desforra na figura dos gangsters brutais. No vosso país, a velha dívida para com os negros escravizados, sem qualquer respeito pelas suas necessidades, também está sendo paga na carga de ociosos, malandros e transviados que vos exploram e assaltam cotidianamente. Pergunta: que podereis nos dizer sobre o fato de algumas mulheres serem sujeitas ao sacrifício de terem filhos gêmeos, trigêmeos e até em número maior? Ramatiz: os geneticistas modernos têm se surpreendido ultimamente pela facilidade com que nascem gêmeos e até quíntuplos no vosso orbe. No entanto, pelo seu desconhecimento em matéria de espiritualidade, não sabe que a natureza ensaia um novo programa procriativo futuro, em virtude do qual certo número de almas abnegadas deverão compensar com maior cota de filhos em cada gestação a deficiência daquelas que são estéreis ou os evitam deliberadamente. Mas não creais em sacrifícios injustos. As mulheres às quais a lei da procriação determina maior cota de filhos serão as que aceitarem essa condição como um meio de acelerar o seu progresso espiritual, ou então o fizeram para a recuperação das sagradas funções procriadoras desprezadas no passado.
É inútil que a criatura humana estabeleça planos à parte, sem conexão com as diretrizes superiores. A lei, em sua vigência implacável, mas benfeitora, sempre encontrará meios de manter o equilíbrio e a harmonia necessários à vida do espírito, no seu contato educativo com o mundo físico. As relações kármicas entre pais e filhos. Pergunta. Quando o espírito reencarna com uma provação dolorosa desde o berço, seus pais também sofrem diretamente. O que é que justifica esse sofrimento dos pais? Ramatiz. Não há nisso injustiça nem punição imerecida, pois quando tal se dá, tanto os pais como o reencarnado estão ligados pelas mesmas culpas e débitos assumidos no passado. A lei kármica é justíssima e na sua equanimidade só reúne em provas retificadoras semelhantes aqueles que também são culpados de alguma insânia espiritual. Quantas vezes os pais de hoje são os próprios responsáveis por crimes cometidos no pretérito, por aqueles que depois reencarnam com os seus filhos. Então cumpre-lhes a severa obrigação de reerguê-los moral e espiritualmente, amparando-os para alcançar condições superiores. Da mesma forma, inúmeros filhos que participaram das provas dolorosas dos seus pais também estão vinculados a eles por débitos semelhantes. Nos lares terrenos é muito comum que os algozes e as vítimas se ajustem espiritualmente, presas aos mesmos interesses e necessidades. As velhas algemas de ódio atadas no passado principiam então a se desatar sob a união consanguínea da família terrena. Pergunta. E nos casos em que os filhos desencarnaram prematuramente, isso não poderá acarretar dores injustas aos seus pais? Ramatiz. Quando o espírito se despede em tenra idade, não é para que os pais venham a sofrer dores avaramente calculadas pela lei do karma. Isso é proveniente de acordo espiritual, em que a alma deverá desencarnar cedo na terra. Por isso já nasce no lar daqueles que, por dívidas pretéritas, deverão perder o filho em tenra idade, quer porque motivaram desencarnações prematuras ou porque foram responsáveis por situações semelhantes. Pergunta. Mas sob essa maneira de agir, a lei do karma representa uma punição perfeitamente enquadrada no conceito de olho por olho, dente por dente. Não é assim, Ramatiz? Há equívoco nessa vossa interpretação. Porque o principal motivo do sofrimento ou resgate kármico das criaturas terrenas é sempre a falta de amor, que ainda predomina nos seus corações. É o papel da lei do karma, e seu principal fundamento não é o de punir os delitos de espíritos, mas, acima de tudo, desenvolver o sentimento de amor, que ainda se encontra de forma embrionária na maioria dos homens. O sentido retificador da lei do karma é a sua natureza moral e não penal. Os pais que sofrem a dor atroz de perder seus filhos em idade infantil não são castigados pela culpa direta de terem sido negligentes para com os outros descendentes no passado. Na verdade, embora obrigados a isso, eles se submetem a um processo de técnica sideral que tanto lhes retifica os impulsos psicodestrutivos, como ainda lhes aviva o sentimento amoroso e adormecido no seu da alma. Nesse caso, a implacabilidade da lei age mais sobre o conceito de que cada um há de colher conforme o que semear, em lugar do conceito draconiano de olho por olho, dente por dente. Retifica-se o motivo que gerou o pecado na existência pretérita, ou seja, a falta de amor. Graças a essa terapêutica dolorosa, em que desencarnaram prematuramente os filhos de pais culpados do passado, ativa-se nestes espontaneamente a razão de um novo amor que, embora principiado por um afeto ainda egoísta, há de se enternecer sob as dores punjantes de saudade dos entes queridos que partem mais cedo. Pergunta. As criaturas que sofrem a dor inconsolável de perder os filhos em tenra idade são, então, aquelas que deliberadamente os destruírem em outra vida, devendo suportar agora essas provas atrozes. É isso mesmo? Ramatiz. Nem todos os que perdem seus filhos em tenra idade destruíram outros descendentes no passado.
Essas provas dolorosas e ratificadoras do espírito, como já vos dissemos, subordinam-se ao grau do sentimento amoroso que precisa ser desenvolvido nos pais, em confronto com a maior ou menor sentimento egocêntricos nele existente. É um processo que ativa e apura no recesso da alma o amor aos filhos e que no pretérito foi muito negligenciado. Variam as formas de delitos e, consequentemente, também variam as provas futuras no tocante à perda prematura dos filhos. Pergunta: podereis nos explicar algumas dessas formas de delitos a que vos referis? Matiz: explicaremos, mas insistimos em vos dizer novamente que se tais delitos sentenciam karmicamente os seus culpados a futuros perdas de filhos, isso não sucede por determinação punitiva da lei do karma, pois apenas se trata de um processo técnico, espiritual e rapidamente eficiente que faz eclodir no espírito indiferente o sentimento de amor que ainda lhe falta. Esses delitos podem ser consumados por diversas causas, entre elas o aborto voluntário, as operações propositais para se fugir à responsabilidade de procriar, o descaso odioso na enfermidade dos filhos detestados, o sadismo no castigo excessivo, a doação necessária dos filhos, a doação desnecessária dos filhos por indiferença, comodismo ou preconceitos sociais, ou mesmo a negligência de deixá-lo sucumbir por falta de assistência ou amparo. Sem dúvida, o maior delito ainda é o de matar o filho propositadamente, como sucede entre muitas mulheres infelizes, algumas das quais o fazem por medo de enfrentar a maledicência do mundo e outras por invencível aversão kármica ao espírito adversário do passado, que se abrigou em suas entranhas. Indiscutivelmente, todos os delitos que vos enunciamos sempre identificam e comprovam que só se sucedem pela visível falta de amor nos seus autores. Pois se já tivéssemos desperto esse sentimento sublime, nenhum desses delitos seria consumado, mesmo que exigisse a vida de quem os podia praticar. É suficiente um rápido exame para verificardes que, se houvesse a compreensão amorosa no sentido real da vida reencarnatória do espírito, os progenitores nunca olvidariam que a sua própria vida na carne a devem também a outros seres que os haviam precedido na jornada, mas que foram dominados pela terna disposição de criar. Se assim pensassem, não só seriam induzidos a evitar as terríveis expiações do além-túmulo, como ainda se livrariam das terríveis amarguras de, em vidas futuras, se desbruçarem sobre o caixão mortuário do filho amado que parte prematuramente. Pergunta: ocorre-nos a reflexão que esses delitos que enunciais parecem se referir exclusivamente à responsabilidade materna. Então, qual a culpa do pai quando se encontra obrigado a provas tão dolorosas com a perda prematura dos seus filhos? Matiz: dentro do mecanismo perfeito da lei do karma, o esposo que é submetido à prova angustiante da perda prematura dos filhos, obviamente responde por motivos que podem se enquadrar nos seguintes delitos do passado: induziu a companheira ao aborto, ao infanticídio ou à operação anticonceptiva, abandonou a família e os filhos, livrando-se da responsabilidade paterna, ou torturou-os cruelmente por haver pressentido neles alguns adversários espirituais encarnados em seu lar. É justo, pois, que um pai nessas condições deva ser submetido no futuro à prova dolorosa de ser privado dos seus descendentes, que então bem desejaria criar, despertando um sentimento de amor pela sensibilidade dolorosa do coração. Pergunta: o sofrimento dos pais pecaminosos nas existências futuras sempre se iguala à natureza dos seus delitos praticados nas vidas anteriores? Matiz: não podemos esmiuçar todos os recursos de que se socorre a lei do karma na sua aplicação metódica para elevar o padrão espiritual dos seres, mas podemos afirmar que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. O processo kármico vigoroso e severo de retificação espiritual sempre se desenrola atendendo à restrita necessidade de renovação espiritual, e não com vingança ou cólera de Deus de se abater sobre o culpado. Vós sabeis perfeitamente que quando um homem bom, no momento de cólera intempestiva, pratica um homicídio, a lei sempre o trata como mais indulgente, com mais indulgência do que se ele fosse um homem mau ou um assassino profissional. O primeiro dispensa um processo compulsório mais doloroso,
porque a sensibilidade de sua consciência já lhe permite meditar sobre o crime e purgar-se com o ferrete do remorso. No entanto, o segundo curtido pelos crimes incapaz de autocrítica acusadora ou do remorso purificador há de exigir um plano de dores mais atrozes para se despertarem as fibras do seu coração endurecido. Da mesma forma, os delitos cometidos no passado pelos pais culposos, embora às vezes sejam iguais em sua origem e ação, podem variar quanto às condições do seu resgate futuro. A mãe que trucida o filho no momento de loucura, por não poder se livrar da miséria insidiosa de modo algum, será tratado pela lei do karma, que é justa e sábia, nas mesmas condições daquela que matou o fruto de sua carne, porque teme a maledicência, o sacrifício social do nome, ou não deseja abdicar dos prazeres do mundo. Pergunta: quando os progenitores culpados são submetidos à prova dolorosa de perderem os seus queridos filhos, de que modo se lhes desenvolve o amor que era inexistente no passado? Matiz. O despertar do potencial de amor nos pais delinquentes de outrora, obviamente se processa na esfera cordial do psiquismo, pois a dor que é produzida pela perda do filho querido transforma-se em divina força centrípeta, que concentra e apura todas as vibrações dolorosas no candinho depurador do espírito. Sob o invólucro dos corpos físicos permanece sempre a alma imortal, cuja memória etérica se engrandece e sublime pelos feitos do amor e do heroísmo das vidas humanas, nas vidas humanas. Enquanto isso, os seus equívocos se retificam sob o estilete do sofrimento dirigido pela pedagogia sideral. Em cada existência, o espírito é batido pelos vagalhões das vicissitudes morais e dos sofrimentos físicos. Mas a renovação sidérea interior nem sempre resulta de conformidade com os acontecimentos trágicos ocorridos no cenário físico. Enquanto o castigo corporal, a segregação no cárcere e o comentário aviltante da imprensa diária não conseguem abater o cinismo e despertar o sofrimento moral do delinquente costumais, a mais singela dúvida de honradez sobre um homem injusto fala-o sofrer desesperadamente. O homem se dá com o efeito das provas kármicas dos pais culpados do pretérito. Para alguns, a simples impossibilidade de nascer um filho tão esperado já significa profunda tortura. Para outros, mesmo a tragédia dantesca que se abate no lar destrói até a família. De modo algum lhes comove a rudez do coração, nem ativa o amor que ainda está petrificado pelo passado de ignomínia. Eis porque a técnica sideral costuma empregar métodos da mais alta eficiência corretiva e precisamente de conformidade com a psicologia e o grau de sensibilidade psíquica dos espíritos culpados, visando exclusivamente a eclosão do sentimento amoroso faltante e não de acordo com o vulto de delito passado. Se assim não for, poderias acusar a divindade de cruel sadismo para com seus filhos, pois então estaria agindo sob o guante da lei do olho por olho, dente por dente. Nesse caso, seria punida a quantidade de crime, sacrificada a qualidade do sentimento de amor, que porventura já devesse existir na alma delinquente. Daí o fato de um mesmo tipo de crime poder revelar psicologias criminosas diferentes e até opostas, pois embora dois crimes se assemelhem na prática, poderiam variar quanto à necessidade de aplicação do processo de retificação espiritual. Enquanto a montanha de pedra requer poderosa carga de dinamite para ser rompida, durante a confecção da estátua é suficiente o trabalho lento e incisivo do cinzel. Sob a mesma disposição de relatividade, a lei do karma também atua sobre as almas culpadas de delitos semelhantes, encaminhando para sofrimento mais vultoso aquelas que ainda se encontram petrificadas pela impiedade, requerendo uma terapêutica retificadora mais acerba, mas também impõe um programa doloroso, mais suave, aos corações melhores e que foram mais vítimas de sua emotividade invigilante do que mesmo da crueldade deliberada. E assim, a mãe criminosa que matou por piedade
desespero ou miserabilidade, embora possa futuramente sofrer a prova dos filhos doentes, vê-los a sobreviverem sem a dor de perdê-los prematuramente. No entanto, aqui as trucidou por ódio ou pela fuga de responsabilidade terrena, embora haja semelhança no delito, praticou uma falta que requer futuramente a dor da separação do filho querido. A vida além da sepultura, Ramatiz Atanagil Decílio Mais.